Se você tentou aprender o verbo to be várias e várias e várias vezes e você sempre esquece ele na hora de usar, vem comigo que eu vou te ensinar o verbo to be de uma vez por todas. Bora! E aí, galera, eu sou a Teacher Angelina aqui da Say It Now e hoje a gente vai falar do verb to be. Sim, sim, o verb to be. Aquele cara que a gente aprendia na escola todo santo dia, na aula de inglês e nunca ia pra frente, nunca. Mas quem é o verb to be? Quem é ele? O verb to be significa ser ou estar. Ele tem uma tradução dupla no português. Assim como outros verbos também tem, mas na maioria deles a gente tem uma tradução só. O verb to be, a gente tem essas duas traduções, ser e estar. Então, por exemplo, eu poderia dizer eu sou bonita ou eu estou em casa. I am beautiful or I am home. Nas duas situações, eu estaria usando o verb to be. No português, elas duas significam coisas diferentes. Por isso, a gente tem tanto trabalho em aprender esse cara aí, por isso que é mais difícil. Mas se você for pensar, o verbo to be, que é o nome que a gente fala, a gente acaba quase nunca usando. Principalmente no presente, a gente não usa o verbo to be. A gente não usa a parte to be. Você sabe o porquê do to be? O to antes de um verbo no inglês coloca esse verbo no infinitivo. A mesma coisa acontece no português. Por exemplo, vamos ver assim: comprar, falar, estudar, miar, dormir, festejar. Todos os verbos que terminam com R no português, a gente fala que ele está no infinitivo, porque ele não está conjugado com o sujeito. Por exemplo, o verbo ter. Quando eu digo eu, é eu tenho, ela ou ele, ela tem, eles têm, com acentozinho em cima. E quando conjuga esse verbo com o sujeito, ele vai perder o R. Mesma coisa no inglês. O verbo, por exemplo, to be, to have, to go. Lembra que o R do português é o to no inglês antes do verbo. Então, o to have, o to like, to talk, to study, to sleep. Quando conjuga com o sujeito, ele perde isso. A gente fala o verbo to be, mas ele nunca aparece o verbo to be. A gente conjuga ele com o sujeito. Quais são os sujeitos, então? A gente tem o I. Como é que eu vou saber os sujeitos, teacher? Dá pra gente dar uma voltada aí? Vamos dar uma voltada aí. Os sujeitos você tem que decorar. A esse momento, se você não sabe os sujeitos do inglês, você vai ter que decorá-los. Gente, assim, não tem como você chegar para frente, chegar a algum lugar se você não decorar os sujeitos. Então vamos lá. O eu é I. Pensa assim, quando você bate teu dedinho numa mesa, você diz, ai, é a sua dor própria, então é você. Eu, no caso, né? Sou eu estou batendo meu dedinho. Então eu digo eu, meu dedinho, eu. A gente tem o you, por exemplo. O you eu penso assim, eu sou a mais linda de todas, a mais maravilhosa de todas. Quando eu olho para outra pessoa, eu digo you, né? Porque essa pessoa não é tão maravilhosa quanto eu. Esse you é o you, você, não você, gente. Vocês são lindos, vocês são maravilhosos, eu amo você. Não tô falando o you do you. Aí os outros, não sei, não tem macetes. Eu acho que assim, é uma coisa tão simples de você aprender. Você não tem que ter macete, só tem que decorar. Só tem que saber isso, assim, no fundo do seu lindo e maravilhoso coração. Conjugando o verbo to be com os sujeitos, teríamos I am. Então, por que o am? Primeiro de tudo, porque isso faz parte da gramática do inglês e não temos que explicar tudo nessa vida. Temos que simplesmente entender e aprender. Mas, vamos lá. O I am, o am, o eu, como eu sou diferente, eu sou a única pessoa que vai usar o am do verbo to be, ninguém mais. E pronto. Pronto, eu sou mais eu. Aí temos o he, she, it. He, she, it usa o is, certo? Is. Depois disso temos o you, tanto singular quanto plural. Temos o they e temos o we. Ou we, o they. Às vezes trocam, acho que eu troquei a ordem, mas tanto faz. Então, o you, singular e plural, o we e o they. Esses usamos o are. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Pronto. Agora, quando estamos usando o verbo to be com, por exemplo, um adjetivo, digamos, I am beautiful, você sabe que isso significa ser, né? I am beautiful. Ou, em outro caso, por exemplo, I am hungry. Eu não sou faminta, eu estou faminta, certo? É meio complicado, os dois meio que se misturam, faz uma bagunça aí. Eu te entendo, eu te entendo. E aí a gente vai usar a parte do verbo to be, que significa estar, principalmente com present continuous. Present continuous é o cara que diz, isso está acontecendo, eu estou falando, você está ouvindo, ela está dormindo, ele está escrevendo. Então, sempre vai ter o verbo to be lá. Toda vez que ele estiver lá, ele vai ter a tradução
tradução de estar. Agora, em outros casos, pode ser, ou pode estar, ou pode estar, ou pode ser. Mas, o que eu quero que você entenda é o seguinte, o verb to be é só o começo da tua jornada. A gente vai aprender o verb to be com simple present, é o primeiro cara que você aprende, depois você vai ver ele no present continuous, depois você vai ver em outros tempos verbais. O que eu quero é que você não se apavore. O verb to be é total tranquilo. Você só não entendeu ele até hoje porque você começou em inglês e parou, começou e parou, começou e parou. Enquanto você não colocar isso realmente para se dizer assim, ser ou estar. Ou você é o cara comprometido, a deusa comprometida a aprender inglês, ou então você está na merda, porque você nunca vai aprender inglês na sua vida. O inglês vem muito do compromisso, não da motivação, mas sim da disciplina. Então não é por você estar animado que você vai aprender inglês, mas é por você ser disciplinado que você vai chegar lá. Olha só a jogada toda com o verb to be. Agora, já fizemos a explicação, eu vou fazer um resumão aqui para vocês. Os sujeitos são I, lembra quando eu bati meu dedinho? Meu dedinho disse ah. Temos então aí o you. Depois disso a gente tem os três caras aqui que meio que se acompanham. A gente chama de terceira pessoa. Aí temos então o we. Não vou repetir o you duas vezes. O you você já sabe que pode ir tanto no singular com esses ou no plural com os de baixo. E aí finalmente temos o they. Todos esses são sujeitos do inglês. Agora é só você decorar. Quem é o cara do I? O I am. O you vamos com are. Os três caras aqui no meio vai ser o is. Esse aqui o are. Esse aqui o are. Gente, é isso. Isso é o verb to be. I am very nice. Eu sou muito legal. And I am very nice, really. Ou então você pode dizer assim, I am home right now. Ou então, por exemplo, a gente tem esse cara aqui, o you are nice. Como é que a gente vai lidar com esses caras, então, quando as frases são negativas? Negative. Qual é a situação agora? Então, eu vou ter o sujeito, the verb to be, e aí a gente tem complement. E agora vai ser jogado o not. Mas o verb to be é um cara forte. Ele vai pra academia, ele pega o peso do not e ele carrega. Então, vamos ficar aqui. She is not. E aí depois eu tenho o resto da frase. She is not very nice. E nesse caso, is not, eu tenho que abrir minha boca duas vezes, porque eu tenho duas sílabas. Americano, tanto quanto brasileiro, preguiçoso, colocaram o is not juntos, tiraram o e colocaram apóstrofe. Então agora ficou isn't. Agora eu abro minha boca uma vez só. É mais prático de se falar. Que nem a gente fala, por exemplo, eu tava lá. Ninguém mais fala, eu estava lá. Agora temos uma observação aqui. I am. Aí temos o not ali. Very nice. Continuamos com very nice. Nesse caso aqui, eu não posso juntar esses dois. O am é o único que ele não vai com negativo, ele não vai com not. O is e o are vão, esse não vai. Então, nesse caso aqui, a gente não junta. A gente vai deixar eles sempre separados. Porém, no inglês falado, do dia a dia, nas streets de New York e dos States, eles falam assim, I ain't very nice. Mas esse ain't é uma gíria, é slang. Vamos aprender a falar direito, depois a gente aprende os slangs. Tiramos essa parte do ain't, vamos então para uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta no inglês, a estrutura vai mudar um pouco. Vamos lá. Eu tenho aqui um sujeito, né? Vamos dizer she. Aí eu digo she is very nice. Porque é a única frase que eu consigo fazer. Eu tô nervosa. She's very nice. Muito bem. Ah, lembra que o verb to be é forte, ele vai lá, ele se mistura com not, ele carrega o peso negativo daquilo. Ele também é o cara que faz yoga. Como ele pratica yoga, ele tem uma elasticidade muito boa. Simplesmente vem aqui, se joga para trás do sujeito e pronto. Agora essa frase é uma frase interrogativa. Is she very nice? Vamos dizer que você fosse perguntar para mim, is she very nice? Eu diria, oh no, she isn't. Opa, a gente já viu essa estrutura da negativa. Ou então eu diria, yes, oh my God, yes, she is. Aqui temos as três estruturas, question, negative and affirmative. E esse é o verb to be. Agora que tivemos aí a explicação, tivemos uma parte um pouquinho mais detalhada, eu vou deixar aqui embaixo o link para você fazer alguns exercícios. Este link vai te redirecionar para o Kahoot. Você já ouviu o que é o Kahoot? Se você nunca ouviu o que é o Kahoot, você não sabe usar ele, você vai ter que ir na internet procurar em algum lugar que te ensine a fazer isso, porque esse é meu primeiro vídeo. Eu vou fazer um vídeo do Kahoot mais para frente, mas como esse é meu primeiro vídeo, não vai ter ainda. Então procura na internet, é super fácil. Uma tela vai aparecer as perguntas que eu já deixei lá. Semana que vem, ou daqui a alguns dias, eu não sei exatamente quando eu vou postar de novo, vão ter coisas aqui de novo e a gente vai sempre pro Kahoot. Eu amo o Kahoot é uma forma maravilhosa de você fazer exercícios. Se você é aluno, se você só tá passando, independente, gente. Se você é o pé grande, vai lá e faz exercício no Kahoot. Good? Bye bye.